Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. Nós falamos ontem sobre a figueira sem fruto e eu expliquei claramente quando Jesus secou aquela figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou. Mostrando que a figueira ela é uma árvore que primeiro produz fruto para depois produzir folhas. Primeiro vem o fruto para depois vir as folhas. Então, como aquela figueira estava florida, estava cheia de folhas, ela deveria ter frutos. E Jesus queria encontrar frutos nela, porque ele estava com fome. Ele queria encontrar algo nela para saciar a sua fome, mas não encontrou, só encontrou folhas. Então nós mostramos que a figueira simboliza Israel, e Jesus, quando veio a Israel, só encontrou religião, porque folhas nas Escrituras tipifica religião. Então só encontrou religião. Aquela figueira estava muito bonita, cheia de folhas, mas não tinha fruto, não tinha como alimentar ninguém. Lembre-se, religião são folhas de figueiras, murcha e seca e não alimenta ninguém. Então, Jesus diz: para que tu serves? Para nada. Então, nunca mais nasça fruto de ti. E aí, a figueira secou. Ele veio para encontrar fruto, mas não encontrando, ele vai e seca aquela figueira. Veja, ele quer encontrar em ti frutos dignos de arrependimento. Se ele encontrar só em ti religião, saiba que um dia você vai murchar e secar. Religião não leva as pessoas a nada. Muito bem, então você tem o seguinte, que aí ele caminha, chega até o templo e purifica o templo. E vieram a Jerusalém, e entrando Jesus no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e revirou as mesas e expulsou os cambistas e as cadeiras com que vendia pombas, e não consentia que ninguém levasse vaso algum pelo templo. E o ensinava dizendo: a minha casa é uma casa de oração, e vós a transformais em covil de ladrões e salteadores. Ele agora vem, expulsa os cambistas, porque aí tem muitos cambistas mercadejando a fé das pessoas, adquirindo palácios, mansões, carrões, mercadejando a fé das pessoas. E quando Jesus veio ali com azorrague, expulsou aqueles cambistas, revirou as mesas e disse: a minha casa é uma casa reservada para a oração. Olha, esta casa aqui tem que ser reservada para a oração, para adorar a Deus, para receber Cristo, e não um local de mercadejar a fé das pessoas. Então, a minha casa é casa de oração, e vós a transformais em covil de ladrão e salteadores. Tem muitos cambistas espalhados pelo mundo. Adquirir uma forma de viver através de mercadejar a fé das pessoas. Mas aí ele segue. E aí os discípulos vêm e diz: mestre, a figueira secou. Viram que a figueira secou desde a raiz. E lembrando-se, Pedro diz: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E respondeu Jesus, diz: tendes fé em Deus. Olha só, aqui nessa Bíblia que eu estou lendo agora,
diz tendes fé em Deus, mas no original é tendes fé de Deus. Tendes fé de Deus. Se você tem a fé de Deus, você é capaz de fazer a mesma coisa. As pessoas se enganaram. Existe uma diferença entre fé em Deus e fé de Deus. A fé de Deus, ela aloja no coração e é a mesma fé que Jesus tinha. Você é capaz de fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Isto é ter a fé de Deus. A fé como Deus tinha, como Deus tem. Você é capaz de remover montanhas, de fazer qualquer coisa. Então ele disse, respondeu-lhe Jesus, tendes fé de Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, levanta-te, lança-te do mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Mas se você tiver a fé de Deus, já foi comprovado que o ser humano ele tem duas faculdades mentais. Uma está no coração e a outra está na cabeça. Você vai ver que todo homem que trabalha com o coração, pensa com o coração, ele é mais do que vencedor. Esse homem consegue executar as obras de Deus e a vontade de Deus. Ele cumpre toda a vontade de Deus. Já aqueles que usam a cabeça, eles não conseguem chegar ao final como vencedor. Aqui nós temos 5 sentidos na mente: imaginação, memória, afeto, razão e consciência, formando o teu espírito. Então, estas são as faculdades que você usa. E se você pensar pela razão, o mundo está cheio de divórcio. O fórum ali está cheio de pessoas se divorciando pela razão. Ah, ele fez isso, tem razão. Você tem razão em fazer isso com ele porque ele fez isso. Ah, tem razão. Ela fez isso, eu vou me separar porque ela fez isso. Ah, tem razão. Então é tudo pela razão. Então quando as pessoas trabalham por a cabeça, por esta faculdade mental, eles têm somente esperança. Eles confundem a verdadeira fé de Deus com esperança. Fé não é esperança. Fé abraça. Fé segura. A fé descansa no repouso. A fé traz as coisas à existência. Então, é o firme fundamento seguro. A fé é o 6º sentido, ela não tem nada a ver com os 5 sentidos, tanto do corpo como os 5 sentidos do espírito, mas ela está no coração e traz as coisas à existência. Você vai ver que a Bíblia diz assim, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa. Olha, a boca faz parte da cabeça, mas é com o coração que se crê. Então, você tendo a fé de Deus, ela aloja no coração, na sua alma, e você traz as coisas à existência. Faz as coisas que não são como se já fosse. Então ele disse, olha, se vocês tiverdes fé de Deus, faria a mesma coisa. A mesma coisa. Então, hoje, o que existe é que as pessoas usam muito a cabeça e não o coração. Bate mais a cabeça do que o coração. Então ele disse, mas aí ele ensinou um princípio maravilhoso. Portanto vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendes que recebereis e vós o tereis. Se você crê de coração, com a fé de Deus, você vai receber. Mas
Aí ele ensina algo aqui tremendo. Ó. Mas se vós não perdoardes, e quando estiverdes orando, perdoais. Eu estou lendo em Marcos 11, 25. Perdoais. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoais se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Então aí, ele ensinou algo tremendo. Olha, se você não consegue perdoar, você não adianta nem orar, porque será em vão. E mesmo quando estiveres orando, perdoe. Perdoe do seu coração. E aí você vai ver a coisa fluir. Você vai desfrutar de coisas grandes. Então veja só. Aí segue Jesus. Ele também dá vários ensinamentos para o povo. Ele ensina sobre a autoridade de João, ensina a parábola dos lavradores maus. Ele ensina a interrogação sobre o tributo, quando perguntaram se devemos pagar tributo a César. Ele pegou uma moeda e diz: de quem é a imagem desta moeda? Aí o povo diz: de César. Ele diz: dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que estiver no meu alcance, o que eu tenho que dar a César, pagar meus impostos, cumprir com meus direitos, com os meus deveres, ser um cidadão ético, eu tenho que fazer. Agora, eu não posso trocar aquilo que é de Deus e dar a César. Não posso fazer isso. O que é de Deus? De Deus é a adoração, é o louvor, é a exaltação, é o culto. Quando se relaciona com Deus, os meus princípios têm que ser firmes e seguros. Eu não posso trocar aquilo que é de Deus para dar a César. Não. Quanto a viver uma vida como um cidadão aqui na terra, eu tenho que fazer. Eu tenho que cumprir com meus deveres como cidadão. Cidadão que respeita as autoridades constituídas, cidadão que paga seus impostos, cidadão que cumpre com seus deveres, seja no trabalho ou como um cidadão que não polui, seja de qualquer seja de qualquer forma. Mas quando se relaciona com Deus, o problema é que as pessoas inverteram o ângulo das coisas. Elas pegam aquilo que é de Deus e dar a César. Veja, se eu tenho compromisso com Deus, de estar glorificando a Deus, exaltando a Ele no culto, eu não posso trocar isto por nada. Exceto que tem as suas exceções, quando a pessoa trabalha no serviço público, que ele não pode sair. Mas as pessoas estão trocando. Eles deixam às vezes de adorar a Deus para fazer outras coisas desta terra e acabam perdendo, acabam se prejudicando. Então Jesus segue, ele ensina sobre a ressurreição, quando os saduceus que não conheciam as Escrituras, fez aquela pergunta para ele sobre que uma mulher que tinha um marido e este morreu e ela casou com seu irmão e ela casou com o irmão daquele marido, com o cunhado, e ele morreu também. Como ele diz aqui, ó, mestre,
Moisés escreveu: se o irmão de alguém morresse e deixasse mulher e não deixasse filho, que seu irmão tomasse sua mulher e levantasse semente a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morrendo não deixou semente. Tomou também o segundo, e morrendo morreu, e este deixou semente, e o terceiro da mesma maneira. E o tomaram todos os 7, e não deixaram... voltando aqui. Tomou-a também o segundo, e morreu, e nem este deixou semente, e o terceiro da mesma maneira. E a tomaram todos os 7, e não deixaram semente. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras. As pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Tem muita gente errando por não conhecer as Escrituras. E nem o poder de Deus. Tem muita gente fazendo errado, pensando errado, falando errado por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí Jesus diz: na ressurreição não se casa e nem se dão em casamento. Serão como os anjos, lá não haverá glândulas sexuais, seremos como irmãos. Sei não, tem gente que está pensando que o céu é igual ao céu. Pensa que vai ter as mesmas coisas daqui hora. Nós não precisamos mais ter esse sentimento carnal que às vezes não conseguimos controlar. Não, lá não vai ter isto. Lá haverá o amor perfeito. Então Jesus disse: não tendes lido, como disse? Jesus disse: porque quando ressuscitarem dos mortos, nem se casa e nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Anjos não têm glândulas sexuais. Anjos não têm esse desejo de se casar. Anjos não têm sentimento carnal incontrolável que a gente não consegue suportar. Lá não vai ter isto de glândulas sexuais. Então, segue. E aí ele diz, Jesus ensina qual é o maior de todos os mandamentos. O primeiro mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso ele estava ensinando na semana que ele entrou em Jerusalém. Provavelmente ainda seja na terça-feira. Na terça-feira ele estava ensinando esses ensinamentos. E aí ele ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Isto resume toda a lei e os profetas. Se você pegar os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é relacionado a amar a Deus. Os últimos 6 mandamentos é relacionado em amar o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás. Isso tudo está relacionado com o próximo. Os 4 primeiros com Deus e os últimos 6 com o próximo. Então, quando você ama a Deus e ama o próximo, você cumpre todos os mandamentos. E aí perguntaram sobre o Cristo, filho de Davi, e ele explicou. Jesus censura os escribas e fariseus por causa da doutrina, porque eles gostavam de andar com roupas compridas, amam as saudações nas praças e as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros assentos que comem da casa das viúvas, com pretexto de longa oração. Estes receberão mais grave condenação. Sabe,
o inferno vai estar cheio de pastores. Estes vão receber a mais grave condenação porque ensinaram para o povo errado. E aí Jesus ensina sobre a oferta da viúva pobre e ele explica que aquela viúva deu tudo o que tinha. Você dar o que está sobrando é fácil. Agora dar tudo o que tem, aí exige renúncia. Aí você tem que renunciar. É diferente. Diferente. E aí Jesus ensina o sermão profético. Ensina o sermão profético, que está lá em Mateus 24 e aqui em Marcos 13. Ele vai para casa vai jantar em Betânia. E aí na quarta-feira nós temos o pacto da traição, quando o traidor se prepara para trair. Já está se preparando para traí-lo. Ele já está fazendo o pacto para trair Jesus. Quando Jesus ensinou esses ensinamentos, era para nós estarmos preparados, porque a traição virá. E a traição ela vem sempre daquele que você menos espera, daquele que come com você no prato. O mundo está cheio de falsidade, de pessoas que andam com você, mas a qualquer momento eles podem te dar uma rasteira. Então esteja preparado com os ensinamentos de Jesus para você não sofrer tanto. Você saber lidar com esta situação quando alguém fazer isto com você. Então, nesta quarta-feira, Judas já estava ali com os fariseus, já conversando, acertando o preço para traí-lo. Aquele que caminhou com ele, aquele que curou enfermos, ressuscitou mortos, se alegrou várias vezes, estava agora fazendo o pacto da traição. Então aí você vê. A Bíblia diz que ele era o filho da perdição que haveria de se perder, mas andou com Jesus, viveu com Jesus, curou enfermos, expulsou demônios e ressuscitou mortos. Não são benefícios que mostram que você é um verdadeiro cristão, ou mesmo o dom que você usa, mas é um caráter verdadeiro. Você tem que produzir o caráter de Cristo em sua vida. E caráter não é uma vitória. Ou melhor, retificando, caráter não é um dom, é uma vitória. Caráter é produzido pela fornalha ardente da aflição. Então, o homem, antes de exercer o dom, ele primeiro tem que ter caráter. Porque dom sem caráter é diabólico. Vai te levar à perdição e vai levar outras pessoas que te ouvem à perdição. Agora, quando você tem caráter, aí você pode exercer o dom, porque você será bem-sucedido. Porque você não vai deixar com que aquele dom ultrapasse o caráter, ultrapasse o primordial. Lembra-te que o profeta William Branham disse uma coisa maravilhosa. Jesus nunca usou o dom para fazer algo. Ele sempre usava a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Ele não usava dom, ele usava a palavra. E é nesse nível que nós temos que chegar. Qualquer coisa que formos realizar, devemos usar a palavra. Porque aí realmente você sai vitorioso, vencedor, e quando você usa a palavra, é sinal que você está desenvolvendo em si o caráter de Cristo. Então aí está, nesta quarta-feira, o pacto da traição. E ele te deu vários ensinamentos na terça para você ficar firme. E um desses era: tendes fé de Deus. Tendes fé
de Deus. Se você tem a fé de Deus, você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que Jesus fez, você consegue fazer. Que Deus te abençoe, te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Shalom.